Irmãos, a paz de Jesus esteja convosco. Então hoje vamos comentar o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. João capítulo 21, versículos do 1 ao 19. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas não pescaram nada a noite inteira. Já de manhã Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da grande quantidade de peixe. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuida dos meus cordeiros. E disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava. E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu mesmo arrastavas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos, e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Depois, para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Irmãos caríssimos, que bela passagem do Evangelho hoje, uma passagem da ressurreição, onde nós vemos que após a grande frustração dos seus discípulos e após também as aparições de Jesus, Pedro principalmente estava com o coração duro. E ele diz as palavras mais tristes do Evangelho: Eu vou pescar.
como se ele quisesse anular toda a experiência de Jesus e voltar à vida de pescador que ele tinha. E ele volta justamente naquele mesmo lago de Tiberíades, onde o Senhor havia dado uma pesca milagrosa, em Lucas capítulo 5, e havia dito a Pedro: Pedro, de agora em diante será pescadores de homens. Mas o mais bonito é que Pedro não está sozinho. A comunidade, os outros acompanham Pedro no seu fracasso. E Pedro volta a pescar juntamente com eles. Pescam a noite inteira e não pescam nada. Símbolo de uma vida inteira de fracasso. Quantas vezes nós também lançamos as nossas redes, buscamos pescar, ficamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, nessa frustração, nesse fracasso, eis que na beira da praia estava Jesus. E Jesus pergunta: tendes alguma coisa? Eles respondem: não. Jesus, que era aquele homem que eles não haviam identificado ainda, diz: jogai a rede à direita. E eles não querem ser maior, não dizem: mas quem é este para me ensinar como eu devo pescar depois de uma noite inteira? Não. A experiência do fracasso deles deixaram eles humildes. E eles escutam aquela voz, lançam a rede ao lado direito. Lado direito significa o poder de Deus, o lado destro de Deus, e recolhem peixes. E o discípulo amado João, que vê aquele homem e reconhece nele Jesus, reconhece porque o amava, porque via, e diz ao Senhor. E Pedro, que estava nu na barca, se veste para ir ao encontro de Jesus. Mas Pedro se veste porque não queria ainda se apresentar nu diante do Senhor, apresentar aquilo que ele era, a sua miséria. E chegando na praia, eles puxam as redes, puxam os peixes, eles encontram as brasas acesas, sinal do amor de Deus, que vem para dar a vida, vem para os alimentar. Eles puxam, colocam alguns peixes, e Jesus não diz uma só palavra para eles, não diz nada. Jesus apenas os ama. Jesus não diz uma palavra dura, não repreende, apenas dá o seu amor. E não era preciso dizer nada, e nem eles tinham coragem de dizer, principalmente Pedro, porque Pedro tinha a dor do sofrimento, a dor da traição no seu coração. E Pedro, que antes no Evangelho tinha chamado Jesus à parte para o repreender, agora é Jesus que chama Pedro de lado para conversar, para curar o coração de Pedro. E de Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, agora Jesus faz que Pedro professe por 3 vezes o seu amor, dizendo: Kefas, agapas-me, Senhor. Dizendo: Pedro, tu me amas? Com este amor total, agapau, amor total de doação, de entrega. E Pedro não tem coragem de dizer que o ama com amor total de entrega, porque havia traído. Pedro diz: Kyrios, Filosê, Senhor, eu te amo, mas com amor de amigo. Eu gosto de ti. Não tens acabado de me entregar ainda totalmente a ti. E Jesus novamente pergunta: Kefas, agapas-me? Tu me amas, Pedro, com esse amor total de doação? Pedro: Senhor, eu te amo com amor de amigo, Filosê. E pela 3ª vez, Jesus ele desce ao nível de Pedro e fala: Kefas, fileis-me? Pedro, tu me amas com este amor de amigo? E Pedro naquele momento se converte ao amor do Senhor, porque amigo na boca do Senhor é aquele que dá vida. É como se Jesus dissesse: Pedro, agora tu está disposto a dar a vida por mim? Tu és meu amigo, porque amigo é aquele que dá vida. E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Com a resposta Filosê, dizendo: Senhor, tu sabes que embora eu te traí, eu te neguei, a minha vida com ti, o Senhor sabe que agora eu quero dar a minha vida para ti e quero dar com o coração. Então hoje o Evangelho nos convida a responder com este mesmo amor. A cada um de nós o Senhor diz: e tu, agapas-me? Irmãos e irmãs, boa semana e que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.